professora, uma das preocupações constantes que os alunos expressam no curso é com relação ao lixo. Os grandes lixões, o lixo urbano, enfim, você, o lixo na própria cozinha de casa, você teria algumas dicas a nos dar? Por exemplo, o bagaço desse suco que a gente acabou de fazer, ele numa situação convencional, ele seria lixo. Mas olha, ele é ouro. Você pode, por exemplo, cachorro. Cachorro adora comer o bagaço do suco. Gato, item. É só você ir misturando com as rações antigas até que ele se adapte e depois você nunca mais precisa da ração que é cancerígena. Então o lixo é tudo que não tem um lugar para ele. Tudo que está fora do lugar é lixo. Mas na hora que você descobre um lugar para ele, não é lixo. Por exemplo, a grande questão aqui na PUC é que todo esse jardim é varrido todos os dias. Com isso as árvores daqui estão em extinção. Porque tudo que elas dão para elas mesmas poderem se nutrir foram varridas. Então elas estão morrendo por falta do alimento que elas mesmas produzem para elas. Então por quê? A gente considera que folha seca é lixo e não deixa adubar a raiz da árvore. E aí elas estão morrendo. Então é assim que a gente destrói a nossa floresta, destrói o nosso jardim, né? Tirando a própria sustentabilidade que todos esses seres vivos têm de se auto-nutrir, de se auto-organizar, de ser capaz de se estar adequado na terra. A gente varre, não é bonito, né? Os boulevards franceses são varridos, então a gente repete, essa é a Europa que se... Mas na realidade a gente vive dentro de um país tropical e o que autossustenta são as próprias folhas que vão em decomposição, nutrindo as árvores e naturalmente o nosso corpo. Ou seja, o que nos sustenta são as folhas, são as sementes e que são capazes de serem absorvidas. Então, lixo é uma ilusão. O lixo só existe enquanto a gente estiver fazendo guerra. Origem das guerras. Na origem do cozimento são as guerras. Por exemplo, está lá o rei comendo tudo fresco no castelo, mas ele resolve conquistar terras cada vez mais longe. E aí a comida, até que chegue na frente da batalha, chega podre. E aí você tem que cozinhar a comida para tirar o fedor de podre. Sendo assim, você mata a comida, você desintegra. Você tira o fedor, mas desintegra. Desintegra mais do que o apodrecimento. Você acelera o apodrecimento, a decomposição de uma comida pelo cozimento. Ora, com isso você gera guerra dentro de você, porque o seu intestino não se acostuma com comer comida podre, com comer comida ácida. Ele então retesa de 5 a 7 quilos de fezes seca toda a sua volta. E com isso, ele não precisa ficar mudando o pH, se transformando no intestino de pH básico. E a comida é ácida, então ele fica em guerra dentro. Por exemplo, a leucocitose digestiva, você aumenta em 11.000 vezes o número de leucócitos a cada vez que você come um café com leite e pão com manteiga. Leucócitos é o sistema de defesa do corpo. Com isso, você tem que ficar gastando energia do teu corpo para defender do ataque que você faz pela boca. O corpo entende como se fosse uma doença. E assim, você que vai armazenando lixo dentro do seu corpo. Por exemplo, as 7 quilos de fezes secas no intestino que não são liberadas. Por exemplo, as articulações com resíduos alimentares. Enfim, todas as nossas doenças são lixos que a gente deixa dentro desse ecossistema, que a gente tem responsabilidade única. Esses lagos, esses rios, essas montanhas. E se a gente cuidar deste nosso ecossistema, nós vamos naturalmente, por irradiação, saber o que acontece no ecossistema do nosso irmão, né? Das árvores, dos animais, dos humanos. Então, o primeiro passo na gestão ambiental seria administrar seu próprio ecossistema. Administrar esse ecossistema do qual nós temos responsabilidade única, né?
Que gesto é esse que a gente bota dentro dos nossos buracos? Né? Se você cuida dos nossos buracos, né? Se você sabe o que você vai botar dentro deles, você toma consciência e ele vai, né, agindo à medida em que você vai se desintoxicando, ou seja, tirando todos os lixos do dentro do corpo. Porque hoje em dia o Greenpeace, é uma das maiores questões do Greenpeace, são os cemitérios. São depósitos de metais pesados. Ou seja, espaços onde estaria o corpo de um humano que nasceu de pH básico, de pH alcalino. E ele, que poderia ter vivido de pH alcalino no paraíso, que é isso aqui, ele se amaldiçoou com veneno. E foi se envenenando, a serviço de atender uma indústria que o envenenou. E ele, então, hoje morre de doença, coisa que a gente não precisaria. O corpo do humano, ele se regenera a cada instante, então não precisaria ficar doente. Então, quer dizer, através do biochip, a pessoa consegue se livrar desses hábitos e, a partir daí, estar mais em harmonia com o meio ambiente. Quer dizer, o fato da gente ingerir sementes, da gente se conectar, pouco a pouco, a pessoa vai acabar rompendo com esses velhos paradigmas. São vícios. Por exemplo, o cozimento, o amido, gera acrilamida. A acrilamida é um veneno letal. Um conhecimento que o livro mais antigo é de 2002, mas que a gente pode ver quais são os países que estão estudando essa questão. Então nós somos dependentes químicos de acrilamida. Assim como já fomos de álcool, drogas, cocaína, heroína, enfim, hoje nós somos dependentes químicos de acrilamida, que dá uma dose absurda de acidez no nosso sangue, e é isso que nós desejamos viver. E é esse o pensamento que gera o pensamento bélico dentro do nosso corpo. Por isso, todo o nosso vocabulário é bélico, todo o nosso trabalho é atacar, defender, contra-atacar. Por exemplo, numa universidade não se apresenta um trabalho, se defende uma tese, né? Provavelmente ela é atacada. Enfim, toda a nossa maneira de viver na Terra é atacando e defendendo. Por quê? Porque o nosso corpo respira e vive dessa maneira. E, com isso, se você modifica o pH do seu sangue, você tem chance de ser como você nasceu. Porque o bebezinho recém-nascido é um bebezinho de pH básico. E por isso que o primeiro ano de vida é o nosso ano de maior desenvolvimento pessoal. A gente aprende muito mais coisas que o resto da vida inteira a gente desaprende. Por conta de que vai acidificando